Bom dia a todos, espero encontrá-los bem nesta sexta-feira. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Luz, que tem como proposta reforçar em nossos lares o Evangelho no lar. Esse momento único em nossa casa, em nosso lar, onde nos reunimos em nome do Cristo para estudar aí os seus ensinamentos. Bom dia, Ana Rosa, Lívia. Vamos hoje falar sobre a visão espírita da morte. Como nós, que estamos em família, encaramos a morte. Sabemos que é um assunto bem difícil para todos nós, mas que precisa ser aí compreendido, precisa ser aí enfrentado. Então vamos ler, como toda manhã lemos, o livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia do Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. No rumo do amanhã. Porque, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Jesus. Lembra-te de viver, conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhes assegura um mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se vira objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que desenvolver o transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade passaram no mundo em carros de triunfo, na política, na fortuna, na ciência, na religião e no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios, no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade, que lhe desvastaram a vida. E despertaram, além da morte, sem recolher-se à renovadora luz. Recorda os que padecem e na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Linda essa mensagem, né, pessoal? Tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje. Então nós vamos pedir ao Senhor da vida que nos abençoe, que nos fortaleça nessa manhã, que esta reflexão sobre a morte possa nos instruir, nos acalmar e nos impulsionar a nossa vida. Obrigada, Pai. Obrigada, bons espíritos que aqui estão conosco nesta manhã, pois estamos no campo espiritual do Centro Espírita Vovô Nestor. Que tenhamos a presença de vocês nos amparando no entendimento da manhã. Então vamos. Olá, Gorete, Daniela e Marli, Adriana, sejam bem-vindas. É muito bom estarmos entre amigos, estarmos juntos para aprender. Então, vamos iniciar esse assunto tão delicado. Dobram sinos afinados
com mágoa e desolação, porque não sabem que a morte é a nossa libertação. Casimiro Cunha, pelas mãos do nosso Chico no Parnaso, além túmulo. Então, o que ele está dizendo aí? Que apesar de comemorarmos finados, né, que é uma data que todo mundo relembra, nós o fazemos com muita dor, porque a morte, conquanto seja a única certeza da vida, e o é, porque se nascemos todos vamos morrer, é a única que não nos preparemos. Nós não nos colocamos em sintonia com esse assunto. Por quê? Porque é um assunto até então proibido de se falar em nossas casas. Quando uma criança pergunta sobre esse assunto, a gente diz a ela: não fale isso, não fale desse assunto. E deveria ser um assunto corriqueiro, um assunto natural, e não é. Para os orientais, sim. Para os ocidentais, não. Interessante que Jesus já disse: deixe os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Tu, porém, vai, anuncia o reino de Deus. Para o mundo, os mortos são os que despiram a carne, terminaram com a sua tarefa, encerraram, não tem mais o que cumprir, conseguiram fazer aquilo que podiam. Então, uma nova vida se abre para eles, novo caminho está agora se desenhando na sua caminhada. Então, essas pessoas já estão numa outra esfera. Então, por isso que para Jesus, os que vivem aqui, os que estão ainda no caminho, né, que estão imersos nessa vida, que devem aí buscar, né, a construção da espiritualidade dentro de si. E a morte, pessoal, quando acontece próximo a nós, realmente faz com que pensemos, né, na nossa própria vida. Como que está a realização do nosso programa reencarnatório, né? O quanto eu estou aí me desenvolvendo no campo do amor, do perdão, da paciência, da tolerância. Porque se eu bem viver, se eu tiver uma vida imersa naquela espiritualidade que Jesus nos conclama, nós vamos morrer bem. Nós vamos retornar para casa, para o mundo espiritual, com mais evolução, mais compassivos, mais que conquistou mais virtudes dentro de si. E aí, retornando ao mundo espiritual, numa melhor condição espiritual, possivelmente não teremos que retornar a uma próxima vida. É óbvio, numa condição mais superior, né? Mas nós que somos espíritos medianos ainda estamos nesta roda da reencarnação. E olha que interessante, havia no povo celta que residiam na Gália, na Europa, um culto aos mortos, né? Havia uma alegria naquele momento. Por quê? Porque este povo, eles tinham uma relação com os mortos, eles praticavam a mediunidade. Então, para eles, os mortos não morriam, sobreviviam à passagem. Então, a gente precisa entender agora como que é. A pessoa, então, não morre?
Para a doutrina espírita, não. O que morre é o corpo material. O espírito continua, porque há um elemento, um terceiro elemento que une o espírito ao corpo, que é o perispírito. E quando eu tenho a morte orgânica, esse perispírito, ele se desconecta, ele se desenlaça deste corpo e nós retornamos ao mundo espiritual. E olha que interessante, todos os dias, ao dormir, nós morremos um pouco. É óbvio que não morremos de uma forma como vamos morrer quando partirmos daqui. Mas nós experimentamos naquele momento esse desprendimento, esse deslocar-se do corpo material. Então, nós vamos já treinando e pensem comigo, todos nós aqui hoje, assistindo, conversando, refletindo, somos espíritos milenares, já morremos, já renascemos inúmeras vezes, isto não é desconhecido para nós. Então nós temos que pensar sobre isso. Hoje o mundo não fala muito, né? Tem uma certa ainda dificuldade, mas uma estudiosa que já morreu, Elizabeth Kübler-Ross, uma suíça, ela era suíça, natural da Suíça, ela era psiquiatra, e ela, através dos seus atendimentos, ela foi trabalhando, se interessando para casos de pessoas que estavam partindo. Como que era o comportamento dessas pessoas, né? Como eles se sentiam, como que eles se relacionavam com a sua família, com os outros, que desejos, que sentimentos vinham naquele momento. E o que ela entendeu, né, através dos seus estudos científicos, né, que as pessoas não se preparavam, que é aquilo que eu falei, né, que a morte era tão parte da vida, que era tão natural e previsível, né, e que as pessoas não se davam conta, mas que ao falecerem, né, ao entrarem no processo de desencarne, elas começavam a repensar na sua trajetória. E o que ela observou? Tanto os bons como os maus estavam na mesma situação. Não havia preferências, né? E mesmo aqueles que controlavam toda a sua vida, eram pessoas altamente controladoras, não conseguiam controlar aquele momento, porque era algo maior do que elas estavam já habituadas a fazerem. Era algo que elas extrapolavam. E elas percebiam ela percebia nesses estudos que as pessoas sentiam necessidade de acertar desacertos, aquelas rusgas, aquilo que não ficou bem, aquilo que a pessoa não falou durante a vida. Por isso que é importante. E Jesus já recomendava, quando estivéssemos a caminho com aqueles que tínhamos problema, acertássemos, porque naquele momento a pessoa queria acertar, ela queria dizer para o outro: olha, me perdoe, olha, eu te amo, olha, não vivemos bem, mas agora, né, descobri que eu também fui um contribuinte dessa situação não boa entre nós. Então havia, né,
E há ainda, a gente percebe, há estudos agora que dizem que quando a pessoa não consegue se despedir, aquele sentimento perdura nela. É uma agonia. E a gente observa muitos que estão partindo. Não partem enquanto uma pessoa-chave não está ali junto a ela, enquanto ela não disse adeus, enquanto ela não conversou, porque ela tem ligações com essa pessoa, aquilo está entravando, emocionalmente ela está ligada àquela situação e não consegue, ir embora se não resolver. Mas a extinção da vida orgânica separa-se, a alma, rompe-se o laço fluídico. E como que ocorre? Ocorre dos pés para a cabeça. Vai se desprendendo. Eu costumo dizer que o perispírito, quando encarna, ele se abotoa ao corpo físico. E quando ele desencarna, ele se desabotoa. Então ele começa a desabotoar lá dos pés. Por isso que nós notamos nas pessoas que estão partindo, já num processo de desencarne, os pés mais frios, as pernas, o último laço a se desprender, a se desabotoar é o laço do centro de força coronário, aquele que nos liga, aos planos superiores. E a gente percebe às vezes quando o centro de forças laríngeo se também desabotoa, dá aquela sororoca da morte, não é, que a gente já ouve, e aí percebemos que a pessoa já não fala mais, mas os seus olhos falam por ela, Agora, é doloroso? Vai depender da forma como a pessoa viveu na vida. Se ela foi uma pessoa voltada ao bem, dedicada, se ela era uma pessoa otimista, se ela era uma pessoa agregadora, se ela fez um caminho bom, ela não vai ter uma passagem dolorosa. Quem diz isso, para nós é Kardec no Céu e Inferno, Então, quanto mais eu sou material, quanto mais eu sou ligado nas minhas posses, que não são só posses econômicas, mas também posses emocionais, pessoas, quanto mais eu estou ligada a esse plano, mais eu tenho dificuldade de caminhar, mais caminhar, porque o entendimento da doutrina espírita nos dá uma noção de que nós não vamos nos separar nunca, porque estamos ligados pelos elos de amor. Nós estamos retornando para casa mais cedo, mas continuamos ligados. E como que a gente se liga às pessoas que ficaram ou aquelas que foram? Pelo pensamento. E podemos estar com elas a qualquer momento. É óbvio, que nós, quando retornamos para casa, nós temos aí um período de adaptação, É como se eu saio de uma casa escura e vou para uma área iluminada com sol, eu fico num momento muito confuso, muito ainda fora, tateando, eu não sei ainda tudo, não me aposso desse novo espaço. Assim é o espírito, conquanto venhamos do mundo espiritual, nossa vida plena, nossa vida de origem, quando retornamos, estamos adaptando. É como alguém que foi viajar para o exterior, ficou longos anos, quando ele volta para o seu país, ele tem que se adaptar.
né? Uma nova experiência. Agora, se nós tivéssemos uma vida mais espiritualizada, durante esse desenlace, nós não teríamos nenhum tipo de sofrimento. Mas somos ainda nós, almas medianas, ainda temos, né, essa situação. Então, Terezinha Oliveira vai dizer para nós: morrer é mudar, continuando em essência o mesmo. Isso eu ouvi do Haroldo. Eu achei muito interessante. Um segundo depois que eu parto desta vida, que eu desencarno, eu continuo sendo a mesma pessoa. Aí eu acho complicado. Porque para continuarmos, né, a sermos a mesma pessoa, né, no mundo espiritual, como somos aqui, não é bom. Porque é bom chegar lá melhores, né? Quer dizer que se eu sou uma pessoa irritadiça, um segundo depois eu continuo irritadiça. Se eu sou uma pessoa maliciosa, um segundo eu continuo. Então vamos aproveitar esta experiência carnal para melhorarmos. Porque se nós já temos contato com a doutrina, essa doutrina já nos cobra, entre aspas, né? Nos convida a essa mudança, para que morremos, né, melhor, tenhamos uma vida melhor neste plano. Agora, como é que nós temos certeza dessa vida futura, desse mundo de lá? Porque Jesus nos disse, quando Pilatos o pergunta: és o rei dos judeus? Jesus responde: meu mundo não é deste mundo. Ué, ele estava falando do plano espiritual, do seu mundo de origem, né? Jesus estava conosco, ele estava numa vida corpórea, mas o seu espírito vinha de altos planos de amor, né? Então, aí a gente entende que Jesus, né, estava nos falando, né, desta vida espiritual, e deu prova, porque ressuscitou, mostrou para nós lá que estava vivo. Então, mostrando para nós que a alma é imortal. Então, é sábio viver com vistas à eternidade, como nos diz Herculano Pires. Ué, se eu sou imortal, então eu tenho que ter uma conduta perante a imortalidade. Então eu não tenho que ficar preso a bagatelas, eu não tenho que ficar sustentando rusgas, eu não tenho que não perdoar, eu tenho que trabalhar o meu amor principalmente na família. Então nós não podemos. Agora, que legal, eu conheço a doutrina espírita, todos nós que estamos aqui conhecem. Ela é um diferencial para a vida do retorno, para quando eu estou indo de volta para casa? Kardec fez essa pergunta. E olha o que os espíritos respondem. É uma influência muito grande. Quer dizer que uma vez que o espírito já antecipadamente compreende a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são a maior influência. Por quê? Porque quem não conhece a doutrina espírita? Ué, Deus é equânime, as leis são para todos. Então ele vai dar preferência para os espíritas e não para a humanidade inteira? Não. Então a prática do bem, desde o mongol lá nas suas campinas maravilhosas, nas suas montanhas maravilhosas, vai conseguir fazer o bem. Até aquela pessoa de Nova York, né, numa região altamente industrializada, cosmopolita, né? Então
vai fazer o bem. É isto que vai ser o diferencial. É o quanto eu me doei para o próximo que eu elegi. Quem é o próximo que eu elejo? Os da minha casa, primeiramente. No meu ambiente de trabalho, no meu ambiente social. Esses são para quem nós devamos fazer. Então o Espiritismo, ele nos ajuda a compreender, né? Como estamos ou estaremos lá no mundo espiritual. Agora, nós temos um relato aqui muito interessante de um espírito, né, que já está na condição de espírito, mas quando encarnado, fez parte da Sociedade de Estudos Espíritas parisiense. Ele era amigo do Allan Kardec. E ele disse a Allan Kardec: quando eu desencarnar, eu vou mandar informações. E ele mandou. E olha a pergunta que Kardec faz a ele: pode dizer-nos o que o impressionou? O que viu no momento em que os seus olhos se abriram à luz? Quer dizer, quando você se deu conta que estava no mundo espiritual? Quando pude voltar a mim e ver que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porquanto a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, me permitiu recuperar essas faculdades. Quer dizer, ele não mesmo, olha, uma condição até boa, mas ele não tinha uma superioridade de retomar as suas faculdades de pronto. Há um período de adaptação. Então foi então que me vi cercado de numerosos bons e fiéis amigos. Ai, que delícia, né? Poder retornar e estar entre nossos, receber aquela paz, aquela emoção de ser querido, de ser amado, né? Não tem o que pague para nós. Agora, vamos poder voltar? Sim, por merecimento, as leis divinas. Aí tem lá merecimento, misericórdia divina. E quando que eu posso voltar? Quer dizer, quando eu posso ter acesso aos meus que aqui ficaram? Pela reencarnação, posso retornar na mesma família ou próxima. Na mediunidade, posso ir a alguma casa espírita, utilizar-se de um médium, mas algo muito mais corriqueiro, muito mais fácil, sonhos. Quantos de nós não sonha com as pessoas queridas nossas que partiram? E nos encontramos, que estamos aí no jardim, conversando com esta pessoa, ou estamos em determinado local, e ela está lá falando isso, falando aquilo, estamos emocionados. No livro Entre a Terra e o Céu, que retrata, é do Chico, da coleção do Mundo Espiritual, e retrata um pouco da dinâmica familiar e do desencarne infantil. Conta que no mundo espiritual tem uma região onde vão os espíritos que ainda se encontram na forma infantil e que vão estar aí prontos, vão demorar muito pouco para reencarnar, e lá se encontram. E lá são atendidos, amparados. Então as mãezinhas que perderam seus filhos, né, muito novos, ou bebês, ou com 10, 8 anos, tal, elas são levadas através do merecimento ou da misericórdia ao encontro dessas crianças, que na realidade são espíritos, né, que estão ali na forma infantil, que é natural. Vamos supor, eu perdi um filho querido, ele tinha 13 anos, né? Vamos pensar. Como que eu vou me encontrar lá no mundo espiritual com um homem barbado,
Eu não vou reconhecer nele o meu filho. Então, pelo fenômeno pelo fenômeno natural, ele vai modificar o seu perispírito e vai se colocar para mim como meu filhinho de 13 anos que eu perdi, que não perdemos, né? Ninguém perde o que não tem, porque somos todos filhos de Deus, mas temos amor, cuidado, então nos sentimos donos, que não é realmente a proposta, mas é ainda a nossa condição espiritual. Tem uma passagem muito linda, eu gosto muito de falar sobre ela, porque aconteceu comigo. Eu tinha uma vozinha, né? Ainda tenho, né? Porque ela está no mundo espiritual. E ela desencarnou com 98 anos. Era aquela típica vozinha, né? O cabelinho, né? Com o seu coquinho, aquele vestidinho, com as florzinhas e tal. E eu sempre conheci minha avó assim. E ela chegou a desencarnar, né? E minha mãe comentava que a encontrava às vezes, tal. E no momento da minha vida eu estava numa fase muito difícil. E eu tive um sonho muito peculiar, que eu estava num edifício e em cima do edifício eu estava deitada no colo de uma mulher jovem. Loira não, morena, bonita. E eu sabia que era minha avó, mas ela era uma mulher jovem. E foi muito interessante, né? Aí eu entendi que era minha avó na condição dela espiritual. Só que ela se apresentava a minha mãe como uma senhorinha, porque a minha mãe tinha aquela ideia. Passou-se os anos, a minha mãe também desencarnou e fomos arrumar as coisas. Quando fomos arrumar as coisas, havia uma foto da minha avó jovem, e era a jovem com quem eu tinha conversado, me orientado, me consolado no mundo espiritual. Então vejam, nós nos encontramos, nós estamos aí nos relacionando, eles estão aí nos ajudando, né? Então, no Céu e Inferno, Kardec registra muitos casos, né, de como que as pessoas no mundo espiritual se encontram, que talvez seja a nossa maior dificuldade, né? Sabemos como os nossos queridos se encontram, né? Então devamos rogar a Deus, pedir ao Senhor da vida que os abençoe nessa nova etapa, né? E encaminhá-los. Nós já estamos chegando ao final, então na próxima semana eu venho falar desse assunto ainda, mas como devamos nos comportar nos velórios, como devamos nos comportar perante a cremação, né? Assuntos delicados que tem a ver aí com esse tema. A gente agradece, espero que tenha aí contribuído com todos numa melhor entendimento da questão da morte. Agora, relembrando que o nosso trabalho de hoje, ele tem uma finalidade: desenvolver nas casas, todas nossos lares, o Evangelho no lar. Então, escolha um local, um dia, um horário. Comece com a leitura de uma mensagem, faça uma prece, leia uma passagem do Evangelho ou a Bíblia, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, faça uma vibração, como nós vamos fazer aqui agora, e uma prece de encerramento que a gente aqui emenda fazendo tudo. E assim, nós vamos toda semana convidar Jesus para entrar no nosso lar. Isso é fantástico, pessoal. Importantíssimo termos Jesus conosco. Então, vamos rogar ao Senhor da vida que desça suas bênçãos de amor e paz para os nossos lares.
Que os nossos lares se transformem em usinas de amor, de esperança e de paz. Que consigamos, Senhor, superar as dificuldades naturais da convivência em nossos lares. Que possamos utilizar, Senhor, da mensagem de Jesus para tolerarmos, para compreendermos, para perdoarmos. E que nós, Senhor, nunca perquemos a coragem, o bom ânimo na caminhada da vida. E se a morte chegar até nós, Senhor, possamos nela entender aquele momento. Se for conosco, que tenhamos serenidade. Se for com pessoas amadas, queridas, que possamos ter entendimento, compreensão. Queremos nesta manhã orar, Senhor, pelos nossos queridos que partiram, onde já estiverem, com quem estiverem, se sintam abraçados por nós, que possam, Senhor, nesta vida nova, começarem a estudar, a trabalharem, a se desenvolverem, para cada vez mais evoluírem. Senhor, também te pedimos por aqueles que estão conosco, que estão enfermos, que não estão bem, que o seu amor, Senhor, esteja com eles. Pedimos também que abençoe esta água para aqueles que colocaram com necessidade. Que esta água receba, Senhor, o teu remédio para o nosso pronto reequilíbrio. Senhor, que a sua luz guie-nos hoje e por todo sempre. Muito obrigada, que Jesus os abençoe, que Deus esteja sempre com vocês. Até segunda, na nossa oração e reflexão da saúde e de paz. Fiquem com Deus.